Alô, Baixada Santista, Sem Reação, chegando pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana. E hoje, olha, muita gente não vai entender, mas superstição é superstição. Superstição é superstição. E o Cirino tinha me ligado e disse o seguinte: olha, eu preciso ir no programa antes de quarta-feira. Boa tarde, Everandi e Cirino. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Estou assistindo ao programa Ação e Reação, que todos os programas que antecedem os Jogos do Corinthians, Campeonato Brasileiro, fomos campeão, Libertadores, fomos campeão, e quarta-feira vai iniciar o Campeonato Mundial, e vamos ser campeão. Por isso que estou aqui com a mesma camisa dos programas anteriores, com a mesma bandeira do Corinthians dos programas anteriores, e dizendo aos corintianos: vamos ser campeão domingo. E aos anti-corintianos: guarda a sua raiva, não fique nervoso, festeje junto com nós na segunda-feira. Quarta-feira, 8 da manhã, nós vamos jogar contra os árabes. Quarta-feira nós vamos fazer jogo-treino. Jogo-treino. E domingo nós vamos ser campeão. São Paulo é feriado, ninguém vai para o aeroporto, porque vai ser congestionado. Negócio de quebrar o aeroporto, Augusto. Isso aí é mentira. Não. Se não fizesse aquilo, não era o corintiano. Não, mas nós não quebramos. Só desmontamos algumas coisas. Porque ficou famoso no mundo todo. Então, quarta-feira, com neve e sem neve, estaremos já iniciando a arrancada para campeão mundial. Muito bom. Ô Cirino, mas é lógico que não é só de alegria. Hoje a atividade portuária vive um momento difícil com as novas normas que a presidente Dilma anunciou. Inclusive, na semana passada, alguns sindicalistas estiveram em Brasília, né? Isso. Nós tivemos uma reunião, aí deliberamos para ficar espontâneo. Por que espontâneo? Porque nós não fizemos parte da elaboração do documento. Então, alguns sindicalistas, eu sou um deles, achou que, como nós não participamos da elaboração, não ia lá bater palma. Na festa. Mas, aproveitando o teu programa, a audiência do teu programa, nós estamos adiantando a reunião que iríamos fazer quinta-feira, para amanhã às 9 horas da manhã, 9 horas, porque nós só temos até quarta-feira para apresentar emendas para a medida provisória que foi publicada. Até quarta-feira para apresentar emenda aos trabalhadores portuários, aos empresários portuários, arrendatário portuário, só tem até quarta-feira para apresentar a emenda do projeto da medida provisória. E, diferente de que muitos vêm falando, os trabalhadores, tanto da CODESP, como os trabalhadores portuários, principalmente os trabalhadores de capatazia, teve perda com a medida provisória. Os empresários que detêm área arrendada no porto também teve prejuízo. O CAP foi eliminado na medida provisória, vai ser regulamentado por uma lei complementar, ou uma resolução complementar, o termo que queira. E o órgão, a médio e longo prazo, vai perder a existência dele. Porque nós vamos explicar amanhã, vamos ver se é a possibilidade, se tem clima da categoria portuária fazer uma paralisação, porque o prazo é muito curto para apresentar emenda, para abrir uma discussão de uma emenda provisória que transformou lei, que revogou a lei 8.630, que nós tínhamos o mínimo garantia. Então, Augusto, e os trabalhadores portuários de capatazia principalmente, aquela garantia de prioridade na contratação de serviço aos trabalhadores de capatazia não consta na lei. Ou seja, só consta na lei atividade da estiva, conferente, vigia, bloco e consertadores. Trabalhadores de capatazia não consta na lei a prioridade para contratação com vínculo. E nós vamos perder os terminais fora do porto organizado. Terminais privativos podem trabalhar com pessoas fora do sistema. Isso vai fazer com que vamos perder pós-trabalho, porque a concorrência de fora do sistema, fora do porto organizado, terminais fora do porto organizado, com o porto organizado, vai ser desigual. Então, muitos operadores portuários vão trabalhar com carga de terceira e carga pobre e vai diminuir o nosso mercado de trabalho. Então, nós vamos discutir amanhã, não descartado, uma assembleia com a categoria, não descartado, uma paralisação para tentar
evitar as perdas futuras. Essa vai ser uma briga muito grande, porque essa era a grande ponto de discórdia, que era a questão do avulso e do vinculado. E que agora a presidente, com essa nova interpretação, põe um ponto final. O vinculado os terminais com certeza vão investir mais no vinculado. Augusto, isso acontece em muitas pessoas, ou eu estou ficando velho, ultrapassado, ou pessoas estão batendo palma para pessoas que não, para segmento que não merece aquela palma. Eu vi a Dilma, e aí eu fico à vontade porque eu apoiei a Dilma. A Dilma vai ganhar a eleição de novo porque não tem adversário. O playboy lá, que cheira, fuma lá, não vai ser candidato a ele, porque na época da eleição vão explorar isso aí, que é o Aécio. O Aécio cata presa, balada, então o povo não vai votar nele. Então a Dilma vai ganhar a eleição. Mas, por causa estranheza, quando ela anunciou no pacote, e ela foi corajosa, porque o Fernando Henrique Cardoso não teve a coragem, o Lula não teve a coragem e ela teve. Ela anunciou abertamente que Dr. Gerdau elaborou a Lei 8.630 e foi aplaudida. E a medida provisória hoje, ela tira os pequenos direitos que nós conquistamos com o projeto de lei 8.630, onde projeto de lei ainda era projeto, que foi 2 meses de discussão, fizemos lobby, fizemos ocupação no Congresso, ela fez uma medida provisória que tem efeito de lei, revogou a lei 8.630, que já era prejudicial para nós, baixou a medida provisória que acaba, só curto e grosso, o pessoal administrativo da Codesp pode ser terceirizado, está na lei, pode. A guarda portuária, que era o inciso 9º, prover e manter a guarda portuária, não está na lei, não está na lei. Deixou a Codesp, que hoje é um polo concentrador político, tu sabe, teve hoje na reunião do Conselho, daquela reunião vai tudo por água abaixo, porque o seguinte, a Codesp vai ser tarefeiro, entregador de papel. Na gíria agora que o julgamento do mensalão usou o nome Mequetrefe, vai ser Mequetrefe. Então, essas discussões, hoje eu tive com o presidente da Codesp, conversando com ele, e pedi para ele abrir um debate com os cargos intermediários da Codesp para explicar qual os efeitos da medida provisória. Que é difícil chegar lá o Sireno, aquele cara do sindicato só do contra, o único que colocou uma visão assim mais próxima foi, por incrível que pareça, o Márcio França, o deputado Márcio França, que ele apontou os riscos. No primeiro momento, o Mantelli estava aplaudindo, hoje o Mantelli reclama que vai ser prejudicado. A lei só favoreceu o Gerdau e o Eike Batista, que tem grana. O resto é lobista, consultor, é lobista. O Mantelli é aposentado, presidente de uma associação lá, busca o seu interesse. Os terminais no Porto Organizado vão sofrer concorrência desleal e diferenciada dos terminais fora do Porto Organizado. Além disso, está se discutindo, é uma questão que uns concordam, outros não concordam, que seja relicitado todos os terminais. Então, tem 23 terminais, tem 23 arrendamentos, sendo que alguns já venceram, outros vão vencer em 2013. Vai ser tudo feito licitação. E a licitação, que a Dilma colocou, nós estamos abrindo os portos para nações amigas, mais do que Dom João VI fez. Dom VI, quando abriu os portos, a CDS ficou 99 anos com a concessão do porto. 99 anos dá para fazer planejamento, fazer o investimento. 25 anos passa rápido. Então, Rodrimar, Libra, Dequimar, Santos Brasil, todos eles, quando vencerem o contrato, tem que ser licitado. Então, o investimento que você faz nisso, você não vai concorrer com o Eike Batista, que vai fazer um caixa para ele. O Gerdau pode comprar a Cosipa, que não trabalha com o pessoal de capatazia. O Trafeto não trabalha com o pessoal de capatazia. Todos têm porto. Embraport talvez já vai trabalhar sem pessoal de capatazia, com carga de terceiro. Então, todo esse prejuízo... Qual é a função exata do pessoal de capatazia? O pessoal de capatazia, ele tem várias atividades. Eles são guindasteiro, operador de guindaste e equipamentos, são encarregados de turma de capatazia, são trabalhador de carga e descarga. Todos eles é considerado como trabalhador de capatazia. O motorista do rodoviário, todos eles é uma denominação só, é trabalhador de capatazia. Nós éramos um patinho feio,
lá no nascedor da lei. Então, nós conseguimos que esta lei, feito um trabalho nosso, que a prioridade também fosse através de decisão judicial. Só que agora, na medida provisória, é reeditar a medida com erro. Outro erro. A Constituição é clara. Nenhuma lei pode tirar o direito adquirido. E nós temos direito, já de tribunal, já transitado e julgado, que o aposentado não pede o registro. Eles reeditaram aquele mesmo artigo. Ou seja, tem vários erros. E me estranha que alguns companheiros nossos, as federações, saíram no primeiro momento elogiando o pacote. Agora as federações estão reunidas hoje em Brasília e amanhã para tentar ver um consenso, entrar com mandado de segurança contra a medida provisória, coisa que eu acho muito difícil, porque a medida provisória é lei. E o segundo ponto, apresentar uma proposta de alteração na medida provisória. Esse é que é a grande discussão que nós vamos ter amanhã. Não descartado, nós precisamos... Hoje você teve uma reunião dos sindicatos, não teve? Não, nós teríamos hoje, mas os advogados não montou ainda o saco de maldade que tem na medida provisória. Então, mudamos para quinta-feira. Mas depois, como nós percebemos que só tem um prazo até quarta-feira de apresentar emendas, então nós antecipamos amanhã, sujeito os sindicatos ir para Brasília para fazer gestão com os parlamentares, senadores. Amanhã mesmo? Amanhã mesmo, porque assim, só temos quarta-feira. Então, tem que pontuar o que nos une, todos os sindicatos. Por exemplo, o meu pessoal lá, eu tenho, por exemplo, problema com a guarda, problema com o administrativo e o Robson tem com o problema do trabalho do capatazia. Então, o que nos une? Fazer um documento só. Ou nós fracionar. Um grupo vai, com o parlamentar, pede uma emenda para um assunto, ou tu pede para outro assunto. Por que isso? Se tu pôr tudo num rol só, e for vetado, vai ser vetado todo. Então, se tu fizer separado, fatiado, né, que seja, nós temos chance de uma passar, a outra não passar. Então, nós vamos discutir amanhã essa situação. E eu quero agradecer, Augusto, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui falando com os trabalhadores portuários, avós, trabalhador portuário da CODESP, que a situação é muito delicada, muito delicada. Nós estamos prestes a jogar para fora tudo que nós conquistamos e nós vamos perder se não se mobilizar, médio e longo prazo. E aí nós temos que se aliar com os operadores portuários e ver o que nos une, o que nós podemos trabalhar em conjunto para apresentar as emendas, porque os operadores portuários têm dinheiro para fazer lobby, mas não tem soldado. Nós temos soldado, mas não temos dinheiro. Então nós temos que unificar as forças, respeitando o interesse de cada um e trabalharmos para fazer as emendas em defesa dos trabalhadores portuários todos, porque Santos vai ter mais prejuízo do que os outros portos, porque os outros portos têm muitos Isso atrapalha a campanha salarial da companhia? A campanha salarial da companhia, nós estamos num momento de aguardar a audiência de conciliação no TRT e o julgamento do dissídio. Os trabalhadores portuários da CODESP têm que entender que o objeto de discussão na campanha de 2012 é o mesmo de 2011. E 2011 está sob júdice. Nós recorremos que nós não concordamos e a empresa recorreu do que nós conquistamos, ela não concordou. Então, não recorremos. Então, está sob júdice. 2012 é o mesmo objeto. O que nós ganhamos em 2011, fatalmente nós vamos ganhar 2012 com barulho e tudo. Então, é prudente para nós aguardar o julgamento e é muito mais eficaz nós discutirmos a permanência no serviço. E no teu trabalho. Não adianta tu ter um salário e não ter o trabalho. Eu acho que, desse primeiro momento, o importante para nós é resolver essa sombra que tem com a MP. Porque a campanha vai ficar sob juízo. E não dá, fica difícil, né? Você discutir uma campanha salarial que se a anterior está sob júdice. Porque é a mesma coisa, que nós temos a resolução número 9, que é para quem está assistindo, sabe? Resolução número 9, tu entra na empresa, faz concurso, estudou e tu vai ganhar diferente dos antigos. Então nós não aceitamos isso. E o realinhamento salarial é prerrogativa da empresa. Como o juiz determinou o grupo continuasse trabalhando e o Mário Lima
que é o presidente do CONSAD, é o secretário executivo da CEP, disse que ia incluir no acordo... Não é mais, né? Uma data, continua. Ele pediu demissão? Não pediu. Mário Lima não pediu demissão, não. Mário Lima, inclusive, agora, no programa Tá ao Vivo, ele está presidindo a reunião do CONSAD. Aqui em Santos? Aqui em Santos. O que nós temos que fazer, ele afirmou, juntamente para todos os sindicatos, comissão da categoria, tinha os trabalhadores... Mas deixa eu entender uma coisa. Por que o Mário Lima preside a reunião do CONSAD? Do CONSAD. Tá tendo lá na Codesp mesmo? 2 horas hoje, 2 horas. 2 horas. Sobre todo esse... E é aberto aos acionistas, não? Não, acionista só fica dos acionistas que tem aquela reunião. Não teve café hoje. Não teve café. Não teve café. Eu pergunto para vocês que estão na Codesp, será que eles vão fazer salgadinho para a reunião do CONSAD hoje? Porque eles fazem. Será que vai ter crime fazer salgadinho? Depois eu vou saber, eu te aviso. Então é o seguinte, tudo que nós queremos na campanha salarial, nós estamos na mão da Justiça. Então, se nós quiséssemos antecipar a campanha, nós vamos fazer uma greve. Agora, tu acha que fazer uma greve hoje para a campanha, uma greve amanhã, que não está descartado, para garantir os direitos do trabalho que nós estamos prestes a perder, qual é a mais produtiva? É aguardar esses 5, 6 dias aí e esperar a Justiça, que a Justiça não vai dar de forma diferente do ano passado. Então, brigar pela mesma causa. Agora, o Portos vai receber uma injeção para poder sobreviver, ou pelo menos para respirar mais algum período, né? Você que falou que é respirar. Que a situação é crítica. É verdade. Eu vi a federação colocar, graças ao empenho do sindicato, Gilberto Carvalho, aqui o que o Portos fez, ele deu o que nós tínhamos direito, não resolveu a dívida que o governo tem com o Portos, que é 4 bi. 4 bi. 4 bi, que deve para o Portos, não é nós que devemos, não. São companhias que não recolheram. Não, o governo deve uma parte e companhia que não recolheu. Eles que devem para os participantes. Então, nós vamos ter parcelado, né, que nem a Casa Bahia, né, é dado 10 contos por mês, 30 de entrada e 10... É verdade, mas, e 10 por mês, vai dar para cumprir os pagamentos por um prazo de 12 meses e dia 30 de janeiro, a data final da interventora, que assumiu no lugar do interventor, é apresentar um plano de recuperação definitivo para o Porto. E você acha que tem jeito? Tem jeito, desde que as partes tenham consenso no valor da dívida que a União tem com o Portos e um planejamento de saldamento do Fundo de Pensão e uma adaptação do novo modelo de benefício que vai acontecer. Ou seja, também vai sobrar para os participantes, principalmente da ativa. Eu vejo com muita preocupação a questão do Portos, até porque eu tenho muitos amigos que têm a complementação do Portos e fica todo mundo muito preocupado, Cirino. Todo dia tem gente telefonando, todo dia. Pessoal de idade, inclusive é uma tortura, porque muitas vezes ele olha para ti assim e fala, pô, presidente, será que tem risco? Aí tu tem que falar que não tem, que está tudo sob controle, porque tu não pode criar... Mas nem você tem a certeza. Não, né? Tudo vai depender de dia 30 de janeiro. Bom, receber durante 10 meses, está tudo certo. 13º, janeiro, fevereiro, está tudo certo. Agora nós vamos depender da conclusão do estudo dia 30 de janeiro, o tamanho do entrave que nós vamos ter, porque nós vamos ter que também dar um pouco de sacrifício. Não adianta que o governo sozinho não vai resolver. Vai ter, os participantes vão ter que dar um pouco de sacrifício. Aí esse sacrifício é que nós não sabemos como que vai ser. Nós estamos acompanhando essa questão do Portos, acho que há mais de 10 anos. Mas você abriu um espaço aqui, pô, meu amigo. O que o Odaí faz? E qual é a companhia, é a do Rio de Janeiro que deve mais? Tem essa projeção? Que deve mais é a Codesp, não é porque deve mais. Porque o número dos participantes são maiores. Mas ela não paga em dia, a Codesp? Ela paga, mas ela tem um saldamento que ela questiona o valor. Então, se o tamanho do porto é maior, o tamanho da complicação é maior, o tamanho da dívida é maior, mas a Codesp paga. O Rio de Janeiro, que foi bloqueado agora a receita para pagar o porto. E aí, nós temos o Santos Odaí, da PP, está fazendo um trabalho, enorme. Ele fica telefonando, mandando e-mail, contato... Odair Augusto. Ele fica 24 horas fora não sair, entendeu? Então, nós temos um grupo que dá suporte para acompanhamento disso aí, a Márcia Rubino, lá da TAC,
que é técnica, ela dá um suporte para isso. Agora, nós não temos o poder de fazer o laudo final. O laudo final é o interventor. Tiraram o interventor. Mandaram ele embora sem dizer por que mandaram ele embora, aí puseram uma interventora. A interventora que veio, ela teve passagem em outro fundo, que ela acabou com o outro fundo. Entendeu? Mas tem isso provado? Tem isso, ela acabou, pô, um outro fundo. Então, o que nós temos que fazer? Ficar mobilizado e aguardar dia 30 de janeiro, porque vai sair o parecer final. Receber, nós não temos risco de pelo menos 12 meses de ter risco. 12 meses. Então, todo mundo que está assistindo o programa, fique tranquilo, 12 meses nós temos a garantia. O que nós temos que fazer? Construir uma proposta para a manutenção do fundo de pensão. Olha, eu fico muito preocupado porque eu sei que as pessoas dependem dessa complementação, né? Oh. E muita gente pagou e quer ter o resultado desse valor pago anteriormente. E a complementação salarial é o ponto mais importante, porque acaba ajudando, faz parte do orçamento. O né? mais importante é o dobro do benefício da Previdência. Hoje, se você acabar com a suplementação do Portos, muitos não vão ter dinheiro para pagar as suas despesas com médico, escola dos netos, porque é o seguinte, uma característica engraçada, em Santos, os pessoal antigo do Porto, eles mantêm filho, neto... Todo mundo. Fica a família dependente do cara. O cara aposentou e não ficou livre de ter essa despesa. Então, se acabar isso, um abraço para ele, vai ter um caos social na cidade. Nós, quando falamos isso, muita gente pensa que não. Quando nós falamos que a mudança das características do porto ia trazer problema para a cidade, trouxe. Como nós falamos que esse negócio do porto vai trazer problema, traz porque 13 mil pessoas que vivem independência desse dinheiro. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Você não vai falar do... Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Um abraço especial, meus amigos do Jornal da Orla, no clima do Natal. Muito obrigado, aqui é o Edson Carpentieri. Lembrando também dos meus amigos do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill.
E a revista Veja, que veio com uma homenagem ao Oscar Niemeyer, está aqui, muito obrigado. Distribuidora Dimari, editora Abril, está aqui a revista Veja. E também traz aqui, assim antes, falar da Ozan, www.ozan.com.br. E agradecer a revista Quatro Rodas, aqui olha, a revista Quatro Rodas, distribuidora Dimari, editora Abril, muito obrigado aqui pela revista Quatro Rodas. Olha, mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o João sempre com muitas novidades, além dos cursos na área de offshore, e agora com essa nova normatização, você, que nem o Rubinho que é câmera, se ele quiser ser operador de portainer, se for fizer um bom curso, que nem o do Incatep, vai arrumar emprego, não vai? Arrumar emprego. Agora e paga bem melhor que aqui. Não, melhor do que aqui não paga. Não, paga bem melhor que aqui, vamos ser honestos. É uma coisa assim, paga melhor, mas não fica com ar-condicionado. Paga melhor, mas não fica... O que o João do Incatep tem que fazer, o João, ele estudar a medida provisória, porque a medida provisória abriu a quebra do monopólio da Marinha com curso da praticagem. Olha aí. Então, por analogia, se você está quebrando a obrigatoriedade da Marinha fazer o curso para praticagem, você também deveria apresentar uma emenda para quebrar o curso dos trabalhadores portuários. Aí poder nós qualificar os trabalhadores com experiência que o João tem, que a Incatep tem, que nós não temos ninguém que está fazendo. Não tem. Olha, eu estou dizendo assim, não é propaganda do programa não. Nós estamos recebendo das operadoras portuários vaga para operador de pilhadeira e de guindaste. E não está tendo preenchimento das vagas. Por quê? O pessoal não fizeram o curso. O operador não está habilitado. Isso aí hoje. Então, o que a Incatep tem que fazer? Procurar na reunião dos sindicatos, apresentar a emenda, uma sugestão para nós levarmos, para tirar esse monopólio da Marinha, dizer que é a Marinha que dá curso. Acabar com esse dinheiro que vai para a Marinha e retorna só 10%, 20%. Tem jogo que tem que ser direto, não tem como ficar com medo não de discutir. Eles querem acabar a questão do curso. Eu sei entrar no mérito se está certo ou errado da praticagem. Então, por que eles não acabaram também com o monopólio de fazer o curso para trabalhador portuário avulso? Que o curso não tem a mesma qualificação que tem o Incatep, que poderia ter, até as outras atividades correlatas. Não só equipamento, outra atividade correlata. Precisamos discutir isso aí, né? Só temos 5 dias. 5 dias só. Porque na quarta... Na quarta acabou. Não casou com a pô, acabou. Não tem Nós mais temos que... Eu, inclusive, tentei ver se podia pedir prorrogação de prazo para apresentar emenda. Não tem como fazer isso, então nós temos que buscar os parlamentares para apresentar as emendas mínimas possível que nós temos chance de conseguir. E melhorar o meio de campo, tanto nós como os pequenos operadores. Não é só os trabalhadores que estão perdendo, não. Os operadores que arrendaram a área no Porto Santos vão perder, e esses já são nossos parceiros. Mal ou bem, nós ainda temos alguns trabalhos, né? Outros não. Agora, quando você abrir para Cozipa, Ultraferto, Henrique Batista fazer aquele impedimento lá em Peruí. Outra coisa também que está na medida provisória. Representação sindical. Opa, vai mexer? Vai mexer. É categoria preponderante, ou seja, no meu caso, se eu tiver no terminal um número maior de trabalhador que eu represento, os trabalhadores avulsos que for lá vai ser representado por o meu sindicato, não por outro. Vai ser bom, hein? Vai ser bom para eles, para mim não. Nem para o Neizinho também não. Nem para o Robson não. Por que não? Porque a categoria preponderante, o trabalhador vinculado nem sempre é um número maior. Quem vai ganhar é o Francisco Seta Porta. Ganhou. Sem fazer força. Está na medida provisória. Está na medida provisória. Eu mandei a medida provisória para 94 diretores. Não, eu não entendi. Me explica, Cirino. O que é categoria preponderante? Eu represento a Rodrimar. A Rodrimar é representada pelo Cidaporte. Então, o Rodrimar tem 600 empregados. 500 é pessoal administrativo e atividade correlata da atividade que é da operação portuária. Pela medida provisória, a categoria preponderante sou eu. Então, o conferente vai lá, eu posso dizer que eu represento. Ele não vai acontecer isso comigo, porque eu vou ficar brigando com o co-irmão. Mas na medida provisória, abre isso aí para os demais. Por exemplo, Cozipa. Qual é a categoria preponderante da Cozipa? É os metalúrgicos. Então, o metalúrgico vai representar os portos para de lá. A Ultraferto.
É os químicos. Então, mas não é o Cirino que está falando, cara. É a lei. É a lei, só lei. Então, aproveitando, Augusto, o espaço até que eu estou com a bandeira do Corinthians, porque nós expulsamos... Bonito, hein? Palmeirense, está colocando aqui a bandeira, pô? Tá Não, com medo, pô? O Camilo não coloca no ar a Pô, bandeira. a bandeira, põe aqui a bandeira aqui. Então, o nosso convidado, né, é a bandeira nossa. É a bandeira. Então, é o seguinte, não é eu que estou dizendo, está na lei, está na medida provisória. Então, no primeiro momento, eu vi sindicalista, federação, dizendo que a medida era boa. Então, eu até desliguei o celular, porque todo mundo começou a fazer, e eu faço leitura rápida, e eu não sou um cara intelectual, mas, pô, eu começava a comparar uma com a outra. Aí depois liguei para o doutor Heraldo Francese. Aí o doutor Heraldo Francese fez um resumo do prejuízo. Eu falei, pô, doutor Heraldo, manda isso para mim. Né? Só que aí o doutor Heraldo foi se aprofundando e o tamanho da confusão era maior, muito grande. Aí nós, então eu senti, vamos conversar. Então não adianta ficar batendo palma lá pro Mantelli, o Mantelli não, o Gerdau. O Mantelli agora acordou e tomou cacete. O Mário Salgado... Foi atropelado. Foi, o Mário Salgado, que uma vez no programa eu falei para que é um equilibrado, percebeu que tem isso. Agora, o que eles vão fazer? Eles são dono do... Está muito longe a eleição. Se fosse próximo a eleição, agora o ano que vem, já dava para doação, né? Trocar, dando o que se recebe, a oração de São Francisco, os operadores, os donos do dinheiro. Agora, falta 2 anos, quem dá agora, eles vão esquecer daqui 2 anos. É verdade. Olha, eu quero mandar um abraço especial, meus amigos que sempre nos apoiam, o Jornal da Aula e o Diário do Litoral, a parceria que deu certo. Você encontra o Jornal da Aula às quintas e domingos, e você comprando o Diário do Litoral, ganha inteiramente grátis o Jornal da Aula. Está se falando muito em crises, né? Em Cubatão está vivendo uma crise terrível. Eu tive o cuidado aqui de te trazer, apesar da prefeita Márcia Rosa falar da queda de arrecadação, Felipe vai mostrar aqui, olha só que interessante. Isso aqui é o valor arrecadado em 2011 e esse é o 2012. Mês a mês. Em 2011 foi arrecadado 67 milhões. Em janeiro de 2012, 80 milhões e 500 mil reais. Aí, em fevereiro, 59, quase 60 milhões. Em fevereiro, 60 milhões. Em março, 63 milhões. Em 2012, também faturou 66 milhões. 3 milhões a mais. No segundo, em abril, faturou 64 milhões, e aí sim caiu um pouquinho para 49. Em maio, 65, caiu também alguns milhões em maio. Mas em julho, por exemplo, arrecadou em 2011 57. Em 2012, 67. 10 milhões a mais. Então, na verdade, na média, a arrecadação de impostos da Prefeitura de Cubatão não mudou muito. Aqui é importante deixar esse registro. Nós temos que fazer um breve intervalo no Ação e Reação. É muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo aqui. Estava conversando, falando do meu amigo Fabinho que vai casar. E ele, a namorada, é corintiana a sua namorada, né, Fabinho? Olha aí. Mostra o polegarzinho, o Felipe vai mostrar. É corintiana, Fabinho? Acho que ela é fanática, né? Não, só gosta do Corinthians. Não sabe, mas já é torcedora. Explica que ele é palmeirense. E ele é palmeirense. Palmeirense. Série B. Falando no palmeirense, um minutinho fazer um marketing aqui. Como é que é o nome daquele mergulhador que é teu amigo lá, teu fã lá de São Vicente lá? Como é que é? Mergulhador? Que ele era surfista. Agora tá parecendo um... agora ele boia. Vai Gudão. O Cacaio. O Cacaio agora não pode ser... O Cacaio, eu não sei que time ele torce. Da Tuts? Mas o Domingos, que é o dono da banca de jornal, é a única banca de jornal que tem cerveja e churrasco todo dia. Vai ser o encontro da vitória do Corinthians, domingo. No domingo. Lá, que horas é o jogo do domingo? De manhã, 8h30. A banca do domingo. E o jogo vai ser domingo, nós vamos fechar aquela rua lá. Ali, eu vou lá assistir lá, viu? E o domingo é o seguinte, vai pagar cerveja para todo mundo. Que o domingão é o seguinte... Não, e o bom é que nós vamos comemorar o dia inteiro, o dia todo. Pô, não vai ter feriado de Santos, São Paulo, e o domingo se aguarda. Ele disse que vai dar cerveja e os caras dão costela. E olha, eu vou te falar um negócio. Os caras do Chelsea já estão meio preocupados, hein? Sabe que esse time que nós fomos jogar, teve um acidente de avião, morreu os jogadores todinho no passado. Desse árabe? Não sabia, não. Na verdade, já era... Mas, infelizmente, os caras estão lá em cima, falaram assim, não joga contra o Corinthians, não deu azar. Mas foi bom o resultado. E você veio aqui hoje, porque toda vez que você vem com a camisa do Corinthians... Já posso comprar faixa. Já compra faixa, fogos, que eu não faço, nunca fiz. Mas toda vez que eu venho, na semana que antecede o campo. O Corinthians campeão no domingo. Você abre o sindicato na segunda? Não, o sindicato vai abrir. Quarta-feira tem café da manhã dos aposentados. O último café do ano, eu vou assistir o jogo do Corinthians em casa, pô. Né? Só chego. Agora, se eu for para Brasília, eu assistir lá em Brasília. E lá é ruim que eles não dão espaço para São Paulo, né? Os jogos, a programação é tudo... Não, mas vai passar, pô, um jogo desse. Eu não sei, mas eu não passo, não tem hábito de passar, não. Aí não tem como, aí não dá. Aí eu vou e volto terça-feira de noite mesmo. Não quero nem saber, bate e volta. Bate e volta, porque é o seguinte, não assiste o jogo perto de ninguém. Hoje nós tivemos uma assembleia na Codesp, eu tive presente, também sou acionista. Qual a avaliação que você fez da reunião? A reunião que tratou da saída do do Mário Lima, né? Do Paulo Vieira. Paulo Maluco. Paulo Vieira do Conselho Fiscal. A reunião foi boa, só que nós, como acionista minoritário, nós temos que fazer uma reunião preparatória. Você foi muito bem, o doutor Pacílio foi muito bem, o tio do Paulo Barbosa, foi muito bem. Zé Geraldo. Só que nós demoramos muito para discutir um ponto. Então, o efeito assim, nós temos que se reunir com antecedência, tirar uma pauta, até um documento conjunto, para chegar lá, a nossa posição é essa. Essa é a primeira avaliação que eu faço. Segunda avaliação, eu acho que nós temos que aproveitar o momento da operação Porto Inseguro, né, Porto Inseguro porque todo mundo está tremendo, para apresentar uma posição nossa muito mais forte que nós fizemos no passado. Por exemplo, nós criticamos aí a indicação do governo que ninguém conhecia, deu no que deu. Nós criticamos representante da operadora portuária que tem litígio com a empresa, fazer parte do conselho, órgãos que definem a empresa. Nós provamos, diretamente com um momento triste, que nós estávamos certos. Então, o que eu acho? O presidente da Codesp deveria assumir agora, que ele é o presidente da Codesp, esquecer aquele que batia no peito, eu mando, a diretoria tudinho eu mando. Que não manda nada, que está assumindo toda a responsabilidade, todo o momento triste que a Codesp está passando, é o presidente, ele tem que assumir, mandar embora todos os cargos de confiança que veio junto com primeiro o governo do PT, superintendente do meio ambiente. Quem indicou aquela menina lá? Não sabemos? Será que não foi a Rose Faz Tudo? E o superintendente jurídico, que não é dele, manda, limpa todo mundo. O superintendente da guarda não é dele, manda todo mundo embora e põe pessoal da empresa, cargo de confiança, para fazer um planejamento e moralizar a Codesp. Porque
Se não vai fazer isso, vai ficar indiscreto na diretoria, os cargos técnicos da empresa. Então, nesse ponto, nós fomos muito bem que nós mandamos a mensagem para ele. Agora, cabe ele receber a nossa mensagem. Você acha que compromete, a Operação Porto Seguro compromete as ações da Codesp? Compromete. A Codesp está num momento delicado. Primeira ação da polícia é que também eles tiveram sorte, porque foi encerrado o inquérito, né? Por exemplo, hoje lá, nós colocamos lá várias propostas, eu coloquei lá, que levantasse até o parecer que deu aumento para 80% para a diretoria. Como que saiu aquele parecer? Que era um período eleitoral, não poderia ter aumento. Eu entrei na justiça pleiteando o mesmo aumento para os empregados, não tive sucesso. A doação para o Clube Pinheiro, que foi denunciado e depois fizeram um parecer e disse que era legal. Será que esse parecer foi da mesma fábrica? Então, tem que fazer um raio-x de todos os processos, de arrendamento, adensamento, carta-convite. Tu tem um serviço de televisão, de rádio e televisão, como é que tu seria convidado para fazer um evento na Codesp? Tem mais de 50 carta-convites. Quem que apresenta esse pessoal? É algum lobista. Então, era o momento da Operação Porto Seguro e nós passar a Codesp a limpo e, de fato, deixar... Você sentiu essa vontade do presidente? O presidente tem vontade, tem coragem para fazer isso. Acho que está muito blindado, né, Cirilo? Até que aconteceu o seguinte, o presidente assumiu faz 4, 5 meses, fizeram uma matéria no jornal e a assessoria de imprensa da Codesp não teve, né, a sabedoria de chamar uma coletiva com todos os jornalistas para o presidente, que nem faz mesmo. O presidente tem status. Explicar. Diretor de planejamento estratégico não é o diretor responsável pela concessão e arrendamento e concessão de área. Essa diretoria não é isso. Para a população saber que planejamento não é da concessão. Segunda coisa, dizer que ele foi no voo substituir o presidente que estava, porque ele não era o presidente. Ele foi substituir o presidente e junto com ele foi outras autoridades. Tinha que dizer isso. E dizer que tudo que está sendo apurado foi antes da gestão dele de presidente da empresa e antes da gestão dele como diretor da empresa. Tinha que dizer isso para a opinião pública. A velocidade do bem é menor do que a do mal. Porque o Renato Barco é um cara direito, e aí tem apoio dos trabalhadores, todo mundo sabe que ele é um cara direito. Só que ele precisa colocar isso para a opinião pública, que é o seguinte, ele não era diretor da empresa, presidente, durante o que está sendo apurado. Tem que colocar isso. Agora, ele também, por outro lado, ele tem que aproveitar a lição, que você colocou muito bem lá na reunião, aproveitar a lição desse momento, ele limpar, parar de ficar de refém de diretor A, diretor que diz que manda na empresa, tem que fazer o seguinte, olha, a responsabilidade civil criminal é minha. Então, a partir de agora, né? É o seguinte, pelo menos os meus, eu não quero nenhum que foi da diretoria anterior. E troca tudo. Senão, vai pipocando, aí vai minando, vai tirando a credibilidade dele. Não é nem um tirano, porque ele é uma pessoa que tem crédito. E todo mundo sabe que ele não participou de nenhum momento disso daí. Agora, na verdade, você precisa enfrentar as acusações que vão vir, e é natural que haja um desgaste. E o presidente está no mas ele é de Santos, os outros não é. Pô, tá não, a participação. Tu vai na praia, tu encontra ele, tu vai, que nem o Pacífico falou, vai jogar no tênis. Tênis não, que tênis é um jogo de Bambi. Segundo o nosso dicionário lá, que era o cara que batizou o Bambi. Quem batizou o Bambi de São Paulo? Não sei quem. Não sabe? Foi o Vampeta. Ah, é verdade. Então, o Vampeta foi entrevistado sobre o jogo de tênis. É verdade. Aí ele falou assim, isso aí não é jogo de corintiano, é jogo de Bambi, fica com a mão assim. É verdade, é verdade. Agora, eu fico um pouco preocupado, Cirino, porque na verdade o que a gente vem percebendo é que começam a apontar cada vez mais processos irregulares, ou com concessão de área, ou de fiscalização. O próprio acordo da Libre e da Santos Brasil foi tocado, quer dizer... e aí você teve uma indústria de pareceres lá. Né? O certo foi o que você disse, uma revisão irrestrita de todos os pareceres. Não sei, olha, tem a COSIPA.
inclusive renegociou dívida. Vamos dizer o seguinte, a Perimetral foi julgada irregular. Tem um processo, não é eu que não, está no jornal, entra no buscar Perimetral. Entra lá, você vai ver, foi julgado, inclusive a juíza, no julgamento, colocou que não podia fazer reequilíbrio nem prorrogação do contrato. Quem sustentou a defesa da Codesp? Foi parecer jurídico. A Ferrovia foi julgado irregular. Eu me lembro que um diretor da Codesp, no CAP, falou assim, eu vou pedir para o meu departamento jurídico um parecer para fazer essa defesa. Falou no CAP, está lá. Então, o corredor de exportação, que tem um pool de empresa lá, venceram, foi renovado, foi julgado impedido de fazer a prorrogação e prorrogaram. Teve área do TEV que foi feita adensamento, teve a Local Frio que foi adensada, então teve vários processos. Não é só esse, inclusive eu queria aproveitar aqui para fazer, o que estão fazendo com a Tecondi é lamentável. A Tecondi hoje é da Ecovia, não é o mesmo grupo do passado. Então o cara ainda foi ludibriado. A Tecondi, o Ecovia tem que entrar com ação de estelionatário. Mas eles devem tomar medidas contra... Porque suponhamos que o Ministério Público torne sem efeito aquele contrato. Eles vão perder um dinheiro Eles vão grande. perder 1.600 bilhão. Então, dinheiro. A Tecondi hoje só está usando o nome. O grupo que está lá hoje não participou de nenhum momento desse objeto de inquérito. Não vou dizer que desse inquérito, só vai saber se foi feito depois de apurar, de juiz julgar. Mas a Tecondi, hoje o grupo da Ecovia, não participou. Inclusive foi ludibriado, porque valorizaram uma área em cima do parecer. Então a opinião pública só foi Tecondi, vai prejudicar o cara? Já prejudicou? Até por futuros contratos. Aí tem alguma coisa que ontem na Folha de São Paulo, uma matéria mostrando os problemas para embarcar nos navios. No navio passageiro é vergonhoso. Pô, o cara vem com a mala, o trem passa, buzina. Aquilo é vergonha. Não fizeram uma... Como é que chama? Não é ponte. O que é que eu acho que... Pô, não, agora sai da cabeça que nós estamos fazendo em São Vicente. Ponte rolante? Não, que sai de um... Teleférico. Teleférico, não, para o pessoal passar, uma passarela. Uma passarela. O cara vem ali com um carrinho, pai, atola, a Folha de São Paulo ainda afinou. Cirino, a Elizabeth Jockey Club, como está o movimento dos anistiados da Codesp? O movimento anistiado da Codesp está aguardando conclusão final do processo jurídico que nós encaminhamos, pois a Codesp não acatou a determinação de redemitir os pessoal. Qualquer coisa, Silvio Fino, que é o coordenador desse movimento. A Elizabeth do Jockey Club, Cirilo, como está o movimento dos... esse eu já fiz. O César Bahia do Boqueirão? César Bahia é o presidente do exercício, ficou bonito do lado da Dilma. Pô, a Dilma deu um tapa no Ney assim, ó, pá, no peito. Eu falei assim, tudo bem aí? Aí ele, caiu. Ela falou, tá com medo, rapaz? A Dilma, Neizinho estivador, tomou um tapinha e caiu lá. O que você acha, o Ney caiu? O Ney. O que você acha da declaração da presidente quando ela afirmou que todos os direitos dos trabalhadores serão preservados, tendo em vista a forma como saiu a medida provisória? A Dilma, deram um papelzinho para César Bahia. A Dilma falou isso, mas o papel que ela tinha para ler não era isso que ela falou. Nós estamos perdendo, César Bahia. Vamos perder os trabalhadores portuários em geral, perdeu o pessoal da guarda portuária, perdeu o administrativo e o trabalhador de capatazia não tem a prioridade para vinculado. Isso é garantido. Perdemos nós, você que é da estiva. A representação da categoria preponderante está na medida provisória, nós vamos perder, porque nós defendemos o seguinte, o cara vai para ser vinculado, ele não deixa de ser estivador, não deixa de ser de capatazia, ele tem que permanecer no sindicato dele. Perdeu o OGMO, que o OGMO é o seguinte, vai poder trabalhar com o pessoal fora do sistema, nos terminais, fora do porto organizado, o OGMO vai deixar de arrecadar e, consequentemente, nós vamos perder também. Vai perder o CAP, que o CAP deixou de ser um órgão que discuta a política do porto para ser um órgão constitutivo. E aí, César Bahia,
de fato, eu sou contra a Codesp bancar o órgão. O Antônio Gonçalves de Oliveira da Vila Nova, ele diz que trabalhou 1 ano em uma empresa, foi demitido, tem 53 anos, falta 1 ano e 5 meses para se aposentar. Ele quer saber se não consegue arrumar um emprego. Não, ele trabalhou no Porto, é só fazer um currículo, mandar para as empresas, porque o que está acontecendo é o seguinte, os trabalhadores portuários, de uma forma equivocada, não estão preenchendo a vaga. Então, na falta do preenchimento da vaga, aí abre para a pessoa fora do sistema. Chamado... Fora do sistema. Fora e ele, do como sistema. já trabalhou portuário, ele pode, né, Olha, eu queria fazer aqui, vou aproveitar que você está aqui, porque você é meu amigo e a gente fica mais à vontade, né? Eu me recordo que há uns 6 meses atrás, eu participei da audiência pública do Complexo Bagres, né? E naquele momento me chamou muita atenção alguns procedimentos, a rapidez e o formato jurídico, desde a cessão da área até as licenças ambientais. E falei aqui, fiz um programa aqui, trouxe até um ambientalista de Peruíbe, né? E fui muito criticado, muita gente me criticou, muita gente, até aqui da própria universidade, né? Pessoas técnicos que talvez estivessem vendo com outros olhos, mas eu tinha feito uma observação muito criteriosa nesse empreendimento. E eu fiquei feliz de saber dessa investigação da Porto Seguro e que pegou todo esse projeto. Fiquei feliz porque eu não estava tão enganado assim. Aliás, eu não estava errado e não estava enganado. Eu tinha razão. Naquele momento, há 6 meses atrás, na verdade, o que nós tivemos aqui, viu, foi um furo de reportagem. É que a gente não tem a mesma estrutura e nem o acesso que as grandes emissoras têm. Mandamos um furo em reportagem, que há 6 meses atrás poderíamos ter, com certeza, ter sido noticiário nacional, como foi a Operação Porto Seguro. E quando a gente fala as coisas aqui, e quando a gente prepara, né, uma realidade, aliás, um tema para debater aqui, a gente se baseia numa realidade, nos fatos que estão acontecendo. Não é? E nesses 15 anos que eu estou aqui, eu me pautei desta maneira, concordem ou não concordem. E eu estou vendo hoje uma situação de bastante clareza quanto uma revisão de todos os pareceres técnicos emitidos para dirimir dúvidas de procedimentos da Codesp. Eu coloco em xeque, coloco em dúvida pareceres. É lógico que muitos deles não terão indício nenhum, mas nós não podemos achar que ficou só nesses acontecimentos. Nós tivemos o caso do Danilo Camargo, à frente do CONSAD, que tentou fazer o acordo da Libra com a Santos Brasil, perdoando uma dívida imensa, né? Nós temos a destinação de áreas portuárias. Então, eu acho que é o momento de fazer uma grande revisão de tudo, viu, Cirino? O modelo que a Codesp utiliza é o mesmo modelo de 1980. E toda vez o parecer é que nem disse o Ulisses, que é o presidente do Sindicato da Bahia. Parecer é de acordo com quem contrata. Você pega o advogado, você pega um parecer, o advogado diz extra folha, assim, eu escrevi isso, mas está errado. Parecer é de acordo com quem contrata. E o parecer que a Codesp sustenta é da AGU, do Tribunal de Contas da União. Se tiver um cara lá, o parecer vem de meia folha, dando margem para fazer. Então, a Codesp, ela utiliza esse parecer, porque a Codesp não tem autonomia. Quando nós sempre falamos aqui no programa, me lembro uma vez que eu usei a frase, se eu for para presidente da Codesp, eu vou ficar engessado, porque eu tenho que seguir o parecer, e o parecer é de acordo com a parte interessada. Então, nós não temos cacife de bancar um parecer neutro, sem ser do órgão público. O órgão público veio para a Codesp fiscalizar só o que interessa.
O parecer da Codesp só funciona só contra os trabalhadores. O Jarrão da Aparecida, grande Carlos Jarrão, Eduardo. ele está... Carlos Eduardo, é o seguinte, antes de tu fazer a pergunta, quem é o chefe do gabinete do Paulo Gomes Barbosa? É o professor. Então, ele era o homem número 1 do Paulo Barbosa. Tá certo? O Rogério. O Rogério. Por que, professor? Não entendi. Jarrão é meu amigo. E eu Você não é baú. Eu não sou baú. E eu falava que o Rogério quer dar as cartas. Tá aí. Olha só, mandar um abraço para o Jarrão. Obrigado, Aquiles, parabéns pelo programa. O que você acha sobre o pacote que a Dilma colocou, privilegiando os terminais e praticamente acabando com o caixa público? Carlos Eduardo, não privilegiou os terminais. Os terminais vão fazer relicitar. Ou seja, alguns deles não vai correr com a iniciativa privada. Você, que é trabalhador de capatazia, perdeu o direito e a prioridade para trabalhar como trabalhador vinculado. Você que é trabalhador de capatazia, se for contratado por uma empresa, Santos Brasil, outra empresa, o seu sindicato passará a ser outro sindicato da categoria preponderante. Existem vários itens que prejudicam os trabalhadores. Você que é filho de um agente da Guarda Portuária, saudoso teu pai, que era chefe da Almig, a Guarda Portuária foi extinta da lei da medida provisória. Foi extinta. Vai vir regulamentado uma lei como vai vir. Então, nós vamos debruçar na lei e amanhã nós vamos buscar apresentar emendas até quarta-feira para garantir os nossos direitos que nós tínhamos na lei 8.630. Acabou o programa? Ainda não. Ainda temos 3 minutos. Olha, eu acho que você tem razão. Acho que, infelizmente, as coisas estão sendo feitas de maneira que... eu estou à vontade, porque há mais de 10 anos eu falo e eu fui processado. E você sabe pela que... Flores, não, né? Foi pelo Washington Flores, eu até vou contar aqui rapidamente. E eu tomei uma decisão nesse ano, que eu vou em breve passar para os meus amigos, para os meus telespectadores, né, que me acompanharam nesses 15 anos, e também para as pessoas que colaboram, com os meus colaboradores, porque chega um momento, você precisa caminhar de outra forma, né, vendo outros horizontes. E alguns acontecimentos que vêm estourando agora, vêm demonstrando o quanto talvez a gente tenha antecipado acontecimentos. Eu fui processado anos atrás, agora, não é mais um processo de anos atrás, porque eu dizia assim, olha, o que os terminais querem é acabar com o trabalhador avulso. O terminal não quer o trabalhador avulso. O trabalhador quer o vinculado. Eu fui processado pelo Washington Flores, que disse aqui um dia que, na minha opinião, e de acordo com os acontecimentos que vinham sendo noticiados, as empresas não queriam o trabalhador avulso. E tinha gente que veio com o objetivo empresarial, mas veio com esse objetivo, de acabar com o trabalhador avulso. Que é o que está acontecendo. Hoje foi a pá de cal, né? A empresa, se ela quiser não precisa mais ter, se ela não quiser mais ter trabalhador avulso, ela não vai mais ter o trabalhador avulso. Então, na verdade, a gente também começa a antecipar determinados fatos, porque a gente vive e discute aquele tema. Por isso que a gente fala, ninguém fala aqui da boca para fora porque acha ou quer prejudicar alguém. Quando nós falamos aqui do Complexo Bagre, olha, há 6 meses atrás, hein? Se alguém perguntasse, mas você sabe de alguma investigação? Eu diria não. Já havia... Eu desconhecia. Mas era notório, é só estudar, ter cabeças, observar, não é? Não precisa ser nenhum expert, porque eram temas muito delicados, e nós estamos falando de coisa pública, ela tem que ser administrada de forma muito clara. Então, Cirino, eu quero agradecer a tua participação. Se eu não ver você até o final do ano, um bom Natal. Nós vamos comemorar a vitória do Corinthians, sem dúvida nenhuma. E comendo carne de porco.
É verdade, comendo carne de porco. Que é para né, registrar. Mas, de qualquer maneira, obrigado, um abraço, mande um abraço aos nossos amigos portuários e um bom final de ano para você, viu? Eu que agradecemos a oportunidade aí hoje. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Hoje eu quase dormi ao vivo aqui. Me baixou a minha pressão, deu uma baixada, quase cochilei, se não fiz, hein? Mas a entrevista foi muito boa. CQC, pode mandar lá para o CQC. Mas o Cirino falou muito bem e pôde tocar o programa. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma excelente tarde, até amanhã, se Deus quiser. Vamos encerrar com o logo a bandeira do Corinthians? O Camilo eu ia falar um palavrão. Mas ele é São Paulino, tem Folder. Olha aí. Corinthians. Vamos encerrar com o programa. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau.